Todos que acompanham Donos da Bola. Vamos começar pelo time da casa. Ontem a gente trouxe aqui a dúvida de uma vaga para 3 jogadores, né? Cristaldo, Amuso ou Pavon. Segue sendo essa a dúvida do Grêmio, o resto está tudo praticamente selado, né? Principalmente a zaga, já que Gemerson foi expulso, Rodrigo ali está fora, né? Está lesionado. Então fica Gustavo Martins e Wagner Leonardo, a dupla de zaga, para o Clássico Grenal de sábado. Então essa é a grande dúvida no time do Grêmio, lá no ataque, né? Cristaldo, Amuso ou Pavon. Bom, pelo lado do Inter, ontem a gente trouxe aqui a informação que quem era menos provável de retornar era Alan Patrick, mas como eu citei ontem, os jogadores são reavaliados diariamente e agora a notícia é outra. Alan Patrick deve já estar à disposição do técnico Roger Machado para o sábado e os outros 2 jogadores que a gente citou aqui, Borré e Wesley, seguem a mesma informação. Borré também deve estar disponível para sábado, mas deve começar a partida no banco e o Wesley deve estar à disposição apenas para o jogo da volta no Beira-Rio. Gamba. Muito bem, Nick. Vamos lá. Começando pelo dono da casa. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. A melhor estratégia do Grêmio para o Grenal de sábado? Pois então, tu sabe que eu tenho... eu já falei ontem aqui, se eu não estava merecidamente gozando de uma folga. Cadê o Guimarães? Guimarães está merecidamente gozando de folga. Está no livro. Então, assim, ó, está no livro, lá à frente da sua. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu estou um pouco decepcionado, embora eu possa amenizar isso com o curto espaço de tempo. Mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito decepcionado com o jogo do Grêmio lá em Caxias do Sul. E veja só, o que me pegou mesmo não foi nem o 11 contra 11. Pode ser uma coisa meio surpreendente para vocês, mas a forma como o Quinteiros colocou o time com 1 a menos, de forma completamente desorganizada, errando, ao meu ver, na estratégia das substituições, me deixou muito preocupado com o futuro do Grêmio. Então, assim, ó, toda uma carga que veio lá do início do gauchão, né, crescendo, né, de um trabalho que vinha se solidificando, baseado muitamente no enfrentamento com adversários muito frágeis, né, que enganou todo mundo, ela, na minha opinião, hoje ela não convence. Em primeiro lugar, o Quinteiros tem que definir algumas coisas e, para isso, ele tem que fazer escolhas que, às vezes, não são muito fáceis, eu reconheço. Ele tem que tirar o Cristaldo, que na arena sempre cresce, né? Só que em jogo decisivo ele some. Então ele tem que fazer uma escolha. Vou deixar o Monsalve onde ele joga melhor, eu vou jogar com 2 ponteiros, porque eu preciso ganhar o jogo, porque, convenhamos, né? O jogo do Grêmio é esse. Né? Então... eu realmente não tenho segurança ainda no trabalho do Quinteiros. Acho que tem um ponto que tu toca aí sobre o plantel e sobre as escolhas, tá? O Grêmio melhorou muito com alguns reforços que chegaram, tá? Dá para colocar aí 2, 3 reforços que realmente deram uma nova cara ao Grêmio. Já é um Grêmio diferente lá do início do ano, literalmente, mesmo nós ainda estando no início do ano, né? Mas já é um outro Grêmio, né? Com os 3 que tu pode reforços. pegar vários pontos de vista. Tá? Só que é o seguinte, o primeiro Grenal, que o Grêmio tomou um balaio do Internacional técnico e tático, matou o jogo, mas tomou uma saranda, tá? Sim. Era o Grêmio do ano passado. Isso, eu Era concordo o Grêmio contigo. do ano passado. Concordo Se tu contigo. comparar o Grêmio que jogou esse Grenal com o Grêmio que vai entrar em campo, pô, é um time Já é completamente diferente. Só que aí ele não tá organizado. Tá, mas aí... mas teve pouco tempo. É verdade. Só que vai decidir o campeonato assim. Mas eu ia chegar, eu acho que talvez o Bruno e o Alexandre concordem, até o Gamba. O problema do Grêmio ainda é a zaga, cara. É que eu acho assim, ó. O Grêmio não achou uma zaga eu vou te dizer e o problema do Grêmio é Grêmio. defensivo. O problema do Grêmio muito defensivo. Não é que ele seja defensivo. É que o mesmo com a vinda do Cuejar, o Grêmio não resolveu o seu meio campo. O Cuejar está muito aquém, bem diferente daquele Cuejar que nós conhecemos e era de se esperar, porque passou-se muito tempo. Tu pode concordar que o Gemerson é um problema na zaga. Não, né? mas não vai jogar. pior se ele Wagner pior Leonardo e Gustavo Martins. mas pior se Eu ficar... sei que sim. Não tem. Mas o problema Gemerson se ficou exposto lá em Caxias. É que pior se ficar desprotegido. E eu vou dizer, não sei se vai passar aí no roll de lances que a produção separou, o que me pegou mesmo, que me deixou realmente muito, muito, muito frustrado, foi o segundo gol do Juventude. Onde o time do Grêmio... Eles fizeram o que... completamente desorganizado, sabe? Sem recomposição, sem compactação. Então, por tudo isso, para não me estender muito, porque o Bruno já está nervoso aqui, o Inter é muito favorito.
O Inter com Alan Patrick. O Inter com Alan Patrick. O Inter é muito favorito sábado, inclusive, sábado agora. Muito favorito sábado, inclusive. Eu já acho que não. Eu acho que o Grêmio é favorito sábado para ganhar o jogo. Não é favoritaço, mas acho que o Grêmio tem um craque na arena sábado, que é o torcedor. O torcedor, ele comprou a ideia, o torcedor, ele comprou a ideia do octacampeonato. O Grêmio mentalizou o octacampeonato. Tá no clube isso, assim, ó. Temos que ser octacampeão. E o Grêmio sabe que passa pelo primeiro jogo, passa pelo jogo de sábado agora, porque se o Grêmio for para o Beira-Rio sem uma vantagem, digamos que empate o jogo sábado, vai ficar bem mais difícil. A gente sabe que o Inter tem os seus problemas, o Inter ele não escolhe adversário para fazer vexame em casa em grandes decisões. Pode ser que seja mais uma, mas uma hora pode ser que isso acabe. Porque o Inter é melhor do que o Grêmio. Eu acho que o Inter tem mais qualidade do que o Grêmio. Com o Alan Patrick nem se fala, né? Entre outros. Não, mas sem dúvida, ele é o principal jogador. Pô, tá louco. Então, assim, o Grêmio ele precisa do jogo de sábado. Vai ser determinante para o Grêmio o jogo de sábado. O Grêmio tem que ganhar esse jogo. E aí, olhando para a equipe, é claro que o Grêmio está num processo evolutivo. O Inter está muito mais pronto, vendo o trabalho do ano passado, e é excelente o trabalho do Roger. Tanto que o Wesley era o melhor jogador do time, ele sai, o Carboneiro encaixa naturalmente ali no setor. Então, é claro que o Inter, de modo geral, é favorito. Agora, o Quinteiros ele precisa observar algumas situações. Quando o Ribeiro fala do jogo contra o Juventude, eu acho também que ali era um jogo que estava muito calor, um sol intenso, o Grêmio jogou quase que a partida inteira com um jogador a menos. Então, eu faço essas vírgulas e, de certa forma, passo o pano sim. Agora, a zaga que sempre todo mundo pediu era com o Gustavo Martins. O Rodrigo ele tá fora, o Gemerson também. Então, Gustavo Martins, chegou a tua hora, dê conta do recado. Tá confiante, fez o gol, marque bem, não vai ser fácil, tem que segurar vários jogadores de qualidade do Inter. Na hora da final, eu acho que não é hora de hierarquia, Gamba. Eu acho que é hora de colocar os melhores. E por que eu falo não é hora de hierarquia? Porque às vezes o cara já é titular, o cara já vem jogando comigo, ele já era líder, já tá há mais tempo. E eu tô dizendo isso especificamente para uma posição. Eu acho que no Grenal eu colocaria o Camilo e não o Cuéllar. Tô fechado contigo. O Cuéllar é melhor, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas o Camilo está melhor, até por um aspecto físico. Ele está muito bem, está voando e o Cuéllar está mais devagar. Concordo. Eu faria essa troca. Em relação ao ataque, o Cristaldo é um jogador que precisa acordar. Alguém precisa despertar o Cristaldo. Não colocaria ele, Monsalve de titular absoluto por dentro. E pelo canto, se tivesse as condições ideais, eu iria com o Amuso. Mas ele tomou uma pancada, ele já não estava 100% fisicamente. Vai jogar o Pavon. Vai entrar no segundo tempo, o Amuso vai ser uma peça importante e eu iria com o Pavon, mas fazendo uma troca. Eu colocaria o Pavon pela direita, ele não tem o drible para dentro para finalizar, coloca pela direita e coloca o Kik pela esquerda. Alguém vai dizer, mas o Kik tá bem pela direita. Ele já jogou inúmeras vezes dos dois lados em outros clubes, ele deixou claro na entrevista de apresentação que joga pelos dois lados, ele finaliza melhor que o Pavon, ou seja, vai ter o drible para dentro para finalizar. Eu acho que esse é o Grêmio ideal para ganhar o jogo sábado. Vamos lá. Volpe, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Camilo e Vila, abre o Pavon, Monsalve centralizado, pela esquerda o Kik e o Bright. Esse é o time. Para mim, esse é o time ideal do Grêmio. O Lucas Esteves eu ainda tenho alguma dúvida, mas não tem como trocar agora. O Luan Cândido nem estreou. Eu vou te falar. E o Volpe se tornou protagonista. Hoje, quando tu olha pro time do Grêmio, Pedro, e tu pensa assim, ó, quem é que pode decidir? Monsalve, Kik, Bright White, o Vilhaçante segura o rojão, e tu olha pro goleiro e diz, se tiver pênalti ele vai pegar. Isso é importante. Vou te falar uma coisa, dependendo de como o Internacional se apresentar para o jogo e dentro das informações que o Ernest vai trazer, porque o Ernest já tem mais ou menos o time do Internacional que vai jogar, o Cuéllar começa jogando. Não, começa. O Cuéllar começa a jogar. Eu acredito que sim, não deveria. Justamente pelo... Mas é que vai pesar a hierarquia, a contratação. Eu iria de Camilo e Vila. É que o Grêmio tem que Não, ganhar. mas vai jogar o Cuéllar. Se fosse no Beira-Rio... ponto assim, A gente não está debatendo se ele vai jogar. A gente sabe que ele vai jogar. O ideal. A gente está dizendo que seria o ideal. Eu sei que não é esse o debate, mas é que o Internacional, ele certamente não vai ficar esperando muito o Grêmio na arena. O Internacional tem características para acossar o Grêmio de vez em quando. Mas eu não acho o Camilo que seja um jogador grosso com a bola. Cara. Também não acho. Porque falam como se o Cuéllar fosse acrescentar muito com a bola no pé. Eu acho que é mais seguro hoje tu ter o Camilo que o Cuéllar. Não sei. E é o Cuéllar de hoje, não é o Cuéllar do Flamengo. Para jogar o Salve tem que ser o Cuéllar. Tem que ser o Cuéllar. Não sei, velho. Não sei. Porque, teoricamente, tu quer que o Grêmio tenha um meio campo criativo, né?
O Monsalve vai dar uma série de bola um pouco mais qualificada, tá? E o Grêmio tem que ganhar o jogo. Tá, mas tu acha que o Cuéllar entrega muito mais criatividade do que o Camilo? Baço, muito mais. Não, no momento o Ribeiro não. O que eu vejo do Cuéllar é a retomada. Não. A disputa de Cuéllar segunda hoje, bola. por uma questão de justiça, é reserva no Grêmio. Reserva, Camilo titular. Para mim, talvez o grande ponto de discussão no time do Grêmio é o Pavon. E aí, pelo fato do Amuso não estar em 100%, vai jogar o Pavon. Mas é o nome mais contestado hoje pela torcida do Grêmio. Ele marcou bem o lateral do Inter, né? O Bernabei no Grenal. Com a bola o Pavon é pouco. Tá difícil. Concordo. Com a bola ele é pouco. Difícil. Mas taticamente ele acrescenta. Dentro das alternativas, um Amuso que não está 100%. Quinteiros gosta do E Pavon, um Cristaldo. Quem é que corre mais? O Quinteiros gosta do Pavon. Quem é que vai correr mais no jogo, o Cristaldo ou o Pavon? Aliás, o Quinteiros não deixou o Pavon embora do Grêmio, tá? Eu acho que esse é o ponto. Quem vai correr mais, o Pavon ou o Cristaldo? O Pavon se entrega, o Pavon dá a vida dentro de campo e vai marcar o lateral, que é muito bom. O Bernabei se solta com muita velocidade, o Pavon marcou bem ele no primeiro Grenal. Por isso eu colocaria ele pela direita. E aí o Kik seria o mais agressivo pelo outro lado. Eu estou ouvindo vocês... Cristaldo e Monsalve, eu acredito que ele não vai colocar os dois. Eu tô ouvindo vocês, né, nesse debate, nessas conjecturas e tudo mais. Daí eu fico pensando como é que o Ribeiro Neto consegue dizer no início desse programa, depois de tudo isso que foi falado, das inúmeras peças, das alternativas, das possibilidades que o Quinteiros tem para fazer no jogo, como é que o Ribeiro Neto consegue dizer que o Inter é amplo favorito? É muito favorito. O Grêmio joga em casa, com uma arena lotada, tem um histórico de só 2 Grenais vencidos pelo Inter na arena, né? Tem aí um time que é heptacampeão, né? Que foi postado nas redes sociais aí pelo Grêmio agora, né? Faltam apenas 2 jogos para o Octa. Eu não consigo entender aí, mas se tu não jogar com o fulaninho, tu bota o Beltraninho, porque o ciclaninho jogou e marcou não sei quem. Eu fico imaginando como pode, depois de tudo isso aqui para o Real Madrid dos Pampas, o Inter ser favorito. O Inter não é favorito, então. Eu sabe que eu te entendo? Não pensa que eu não te entendo, tá? Assume a tua resposta. O torcedor do Internacional, ele tá numa insegurança tão grande. Não, mas eu não falei em nenhum momento do Inter. Mas eu vou falar. Estou falando do Grêmio. Mas é o meu feeling, tá? O torcedor colorado, ele tá numa insegurança tão grande, baseado no histórico, né? Que ele é nefasto, infelizmente, para o Inter, que o torcedor não consegue enxergar e colocar no seu pensamento que o seu time é melhor. O seu histórico é ruim mesmo. Entendeu? Ele é bem Ribeiro. melhor que o Grêmio, só que o torcedor colorado, ele não consegue explorar isso emocionalmente, porque ele está inseguro. Então eu entendo perfeitamente que tu quer repassar, tu não quer o favoritismo para ti. Tu quer repassar essa responsabilidade para o outro, o que é das coisas mais antigas da história do futebol. Na favorito verdade... é o outro, favorito é você, favorito é eu e tal. Então, do alto da minha imparcialidade, entendeu? Eu quero dizer que eu só analiso as coisas técnicas e táticas, embora o emocional, como nós falamos agora, esteja muito presente. O Inter, com o Alan Patrick, é muito favorito. Cara, mas é que tu tá falando de histórico. Se a gente for falar de histórico em termos de números, porque ele está falando do histórico dos 3 anos, né, que o Inter não ganha, não chega na final, não sei o quê. Mas se a gente for pegar históricos, então a gente tem os últimos Grenais vencidos pelo Inter. E não foram suficientes. Se a gente for... Né? Não, mas não é uma questão. Piora. Não é uma questão. Como assim não foi suficiente? Pega o último Grenal, por exemplo, o Internacional passeou na arena. O Internacional deu um chocolate do Grêmio e não conseguiu ganhar. E não conseguiu ganhar. Não, perfeito, entendeu? Mas aí então isso só aumenta a insegurança. É porque te convém. Tu tá usando o último Grenal porque te convém. Não, cara, mas o Inter foi muito melhor. Não, na hora H o Inter não ganhou o Grenal. Perfeito. Mas engraçado, aí, porque convém, né? Porque os outros que o Inter ganhou, por exemplo, em sequência, 4,
Aí vocês Mas não não era botam na decisivo, parada. esse é o ponto, Ernest. Não, e Quando o que Grenal é decisão... Quando o Grenal é decisivo, o Grêmio ganha. Todas as decisões que o Inter e o Grêmio disputaram hoje, por exemplo, em Libertadores, Copa do Brasil, é do Inter. Como assim, Ernest? O histórico Mas é do não, Inter. isso, Na Libertadores foi ganhou. Na Libertadores. Beira-Rio. Não. As decisões. Tu tá falando decisão. Quanto que esse 1-1 agora era decisivo? Não era? Decisão pra quê? Pois bem, vou te lembrar. O Inter do Medina, por exemplo, ganhou o Grenal da fase classificatória por 1-0 e deveria ter sido 3 ou 4. Não, e mas chegou na fase... Aquele Inter não era melhor que o Grêmio. Era, óbvio que era o Grêmio da Série B, Ernest. Não, mas não o Medina, Deus. não o time do Medina. Não. O time do Medina Ok, podia ser calma, em peças. Mas eu vou te dar mais exemplos. Esse é só o primeiro. Aquele Grêmio era o Grêmio da Série B. E era um Grêmio que nem estava pronto para a Série B ainda. Com o menino aquele ainda do... Bitelo, Elias, Isso, Manuel, Elias. etc. O Inter patrolou o Grêmio e ganhou de 1-0 só. Poderia ter sido uma goleada, fez 1-0. Foi para a fase classificatória, o Grêmio fez 3-0 dentro do Beira-Rio. Jogo inacreditável, o Inter foi eliminado. Sim, depois na volta na volta o Inter ganhou do Grenal, só não classificou, claro, não classificou, mas Beleza. o Tyson fez o gol. Quem passou foi o Grêmio. Aí, por isso que eu digo, o Inter ganhou 2 Grenais de 3. E quem Mas passou foi o Grêmio. o que eu tô falando é Aí que o vocês Inter querem... ganhou, no ano seguinte o o Bruno Inter... está trazendo é o Grenal decisivo. É a hora o Grêmio. H. É a hora H. É os que decidem. E às vezes a hora decisiva nem é no Grenal. O Inter Tu tá ganha fazendo o um Grenal da recorte? fase classificatória, chega na eliminatória, lenha pro Caxias. Perfeito. Ganha o Vou Grenal de voltar a novo, dizer. chega na fase classificatória, lenha pro Juventude. Vou te falar de Quero novo. ver a hora H. Tu tá usando um histórico que te favorece. É o histórico recente do Inter. Perfeito. Não é a história porque do esse, Inter, não, é óbvio que que não. esse histórico... Exatamente, por isso que eu tô dizendo. Você Esse precisa falar do histórico te atual favorece. Inter, né? Esse histórico te favorece. Eu posso usar o histórico de que o Inter está a 5 jogos sem perder pro Grêmio. Ok, sabe por quê? Porque o Inter é melhor. Perfeito. Só que o Inter tem um problema na hora da decisão, O Inter que pode precisa não perder superar. para o Grêmio e ainda perder o campeonato. É isso. Dois empates. Na verdade, exatamente. O Grêmio hoje tem menos pontos que o Inter, por exemplo. O Grenal, no campeonato. o Grenal da Arena, que foi empate, foi exatamente isso, cara. O Internacional literalmente passeou dentro da Arena, passeou. O Grêmio ficou... se tu perguntar para os caras do Grêmio, até hoje eles estão procurando a bola, entendeu? E não ganhou. O Inter tem tido problema em momentos decisivos. O Inter ganhou um Grenal decisivo nos últimos anos, que não era decisivo para ele, talvez por isso tenha ganho. Era decisivo só para o Grêmio, que foi o Grenal de 2021 no E Beira-Rio. comemorou como um título. Sim, porque ele encaminhou o rebaixamento do Grêmio. o Grenal do rebaixamento. Eu lembro que o presidente Romildo Bolzano, na semana, deu uma entrevista dizendo que se o Grêmio perdesse o Grenal, o Grêmio estaria virtualmente rebaixado. Ele mesmo deu esse peso. E o Grêmio perdeu o Grenal. Mas ali não era decisivo para o Inter, era decisivo para o Grêmio. Entende? O Inter tem que lidar com isso não só em Grenal. O Inter tem que lidar com isso como clube. Quando pega o Melgar em casa, precisando de uma vitória simples, o América Mineiro, Juventude, Caxias. Mas aí tu está me dando um gancho importante para eu perguntar por Ernest o seguinte. Tu mesmo já citou aqui várias vezes, né, e com muito fundamento, a questão da mochila, a questão do peso. O que a gente tem falado muito desse Inter, do Roger, do D'Alessandro e do Paulo Paixão? Que o Inter internamente virou uma chave emocional. Que hoje esse Internacional é mais fortalecido emocionalmente, que hoje esse Internacional não pode ser comparado com o Internacional que tremia sim no momento decisivo, que pesava o momento emocional. Essa régua só vai ser medida depois do campeonato. Essa é a minha pergunta. Essa é a primeira chance. Essa é a minha pergunta para o Ernest. Bom, esse novo Inter, digamos assim, de D'Alessandro, de Roger, de Paixão, de um novo ambiente, esse Inter hoje, ele ainda tem resquícios do Inter que não ganha nada ou já é um Internacional que conseguiu virar essa chave? Mas é que aí que tá, né? Eu volto a dizer assim, é claro, a gente está falando dos últimos 8 anos. E eu não tenho dúvida de que a gente está falando dos últimos 8 anos, de que o Inter não ganha nada, na frase que tu usou, né? Só que eu acho que o Roger, ele e o Paulo Paixão também, D'Alessandro talvez, eles trouxeram para o ambiente do Inter que precisamos competir, precisamos arrastar com a expressão, né, aquela bem conhecida mesmo, arrastar a bundinha no chão. Bumbum no gramado. Sabe? Tem que pegar os caras, tem que pegar e dar o sangue, tem que pegar e suar a camisa. Se tu chegar e fazer e fizer isso, tu vai estar muito mais próximo de ganhar. Eu acho que esse é o ponto que o Roger imbuiu dentro do vestiário. Aquilo que ele sempre fala, a tua fome é o quanto tu pode, né? A fome lá, o negócio o prato de comida, que ele sempre fala antes dos jogos, na preleção e tal. Eu acho que isso que eles imbuíram no vestiário. A questão da mochila, claro, eu falei esses dias, pode parecer querer se defender,
Mas é uma mochila, na verdade, não dos 8 anos. É uma mochila do tamanho do Inter. Toda vez que tu chega para defender o Inter, tu defende um título mundial, 2 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Recopas, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. O Inter é grande, cara. É clube grande, é um clube de pressão, é um clube de massa. Não tem a ver só com os 8 anos. Entende? Vamos lá. Pega a torcida do Grêmio, por exemplo. Se tu pegar a torcida do Grêmio, tá? tu não pode olhar para a torcida do Grêmio e dizer o seguinte: é possível 3 vezes ter caído para a segunda divisão? Não pode. Um time do tamanho do Grêmio não pode cair 3 vezes para a segunda divisão. Sim, não entende? pode. Se fosse o América Mineiro, não teria mochila. Vamos pegar o seguinte, tá? O Grêmio começa titubeante no Campeonato Brasileiro agora. Pau, aí, ó. Olha o histórico. Começou assim lá em tal ano. Por quê? Principalmente porque quase caiu de novo. Exato. Mas então, é isso que eu estou dizendo. Mochila, tu pode usar o momento que tu quiser. O que, na verdade, que o cara tem que entender é que isso não dita o teu trabalho do dia a dia. Mas interfere. Claro que interfere. Cara, eu acho que assim, interfere, desconsiderar tá? os 8 anos é criar uma realidade Sim, paralela. Desconsiderar a contigo. importância de ganhar o Campeonato Gaúcho em cima do Concordo Grêmio contigo. criar uma realidade paralela. E eu não tô criando, tá? Não tô E eu criando. acho que o ponto, Ernst, é que o Inter ele já esteve próximo de sair dessa fila, de jogar Esse é o fora ponto, do porque Chile. tu fala assim, ó, como é que é? Ralar a bunda no chão. Cara, eu tenho certeza que o Odair falava isso, que o Medina falava isso, que o Ramírez falava isso, que o Abel, todos eles tentam mobilizar. É que assim, mas a hora da virada da chave é que o Inter não virou. Eu tenho certeza que o Inter um dia vai ganhar um título. E pode ser agora, pelo tamanho do clube. Não fala assim, cara. É que desse jeito você está menosprezando a grandeza do Não, Internacional. tu é que está sendo irônico. Eu falei bem sério. Um dia o Inter vai... Que isso? Não, eu tenho... Não, alguém tem dúvida. Eu tô falando só o óbvio aqui, não falei... Um dia Só contrapor uma coisa que tu falou assim, ó. Eu não tô dizendo que a mochila não existe, eu não tô falando que os jogadores não se sentem pressionados, eu não tô falando que não existe a pressão. O que eu tô querendo dizer é que, ante a pressão, o Roger botou esse contexto todo que eu trouxe. Sim. Entendeu? Cara, te abraça no modelo, vamos lá, nossa fome, aquela coisa toda da mobilização no sentido de psicológico vencedor. E não um psicológico derrotado. Eu acho que entende? sempre... Porque foi essa a pergunta que vocês me fizeram. Mas é que passa pela conquista. Mas é que passa pela conquista, né? É que isso só vai terminar quando o Inter ganhar. Mas é que pra tu chegar na conquista, tu precisa ter toda uma caminhada. Perfeito, e dentro dessa caminhada tu tem que ter uma ideia de coisa, perfeito. né? Eu acho que tu não tá errado em nada que tu tá falando. Só que o ponto é... vai se comprovar se ganhar. Porque senão vai ser uma nova frustração. Porque assim, não é a primeira vez, eu acho que esse é o ponto que o Gamba também tocou, não é a primeira vez que o Inter chega nesse estágio de estar na porta, de estar na cara do gol para chutar os 8 anos, jogar, queimar a mochila, porque o Inter esteve nessa situação. O Inter elimina na Copa do Brasil de 2019, que o Inter chega na decisão, nada mais, nada menos do que o poderoso Palmeiras e o Cruzeiro, atual bicampeão. Dando um show de bola. Ganhando lá e cá do Cruzeiro. Aí o Inter chega contra o Atlético Paranaense, que ok, hoje a gente pode debater que tinha jogadores de qualidade, que depois tiveram um futuro bem legal pela frente, mas ali o Inter era o favorito. E o Inter não soube jogo do lidar. Beira-Rio não tinha como perder. O Inter não soube, exato. Não podia perder. perder. Pensou errado o jogo da Arena. Aí o Inter pega o Fluminense e joga melhor 3 dos 4 tempos. Todo mundo tinha convicção que o Inter ia para a final da Libertadores. Isso aí. E do nada acontece um apagão. Aí o Inter pega o América Mineiro tendo perdido de 2-0 fora. Em meia hora tá 3-0 no Beira-Rio. O Inter toma um gol para um cara baixinho de cabeça. Então é isso, entende? Sempre que tá na cara do gol, a torcida toma um banho de água fria. Eu ouso dizer o seguinte, o Internacional no Campeonato Gaúcho do ano passado era muito mais favorito do que nesse ano. Sim. Nos últimos 3 anos o Inter é é favorito. O do ano passado era muito mais favorito, mas muito mais. Nos últimos 4 anos o Inter é favorito. A eliminação do ano passado me pegou. O do ano passado, o Grenal na final, claro que a gente não trabalha com C, mas a tendência era o Internacional ganhar com folga os 2 Grenais. Sim. Com folga, aquele time do Cudê. O time era bom, o do Cudê também. O trabalho do Cudê naquele momento ele era bem valorizado, estava bem alto. Mas aí, o time do Medina era ruim, eu concordo, era desorganizado. Mas o Gauchão era suficiente. O Grêmio não tinha absolutamente nada. Na Série B. O Grêmio era um fracasso. O ponto é o seguinte, antes do jogo da volta contra o Juventude no ano passado, o cenário que nós aqui debatíamos era o seguinte, o Internacional será campeão gaúcho e vai sair da fila. Claro. Vai sair da fila.
segunda porque jogava mais que o Grêmio não estava encaixado, Sim. o Grêmio estava apavorado. Aí o Grêmio consegue chegar numa decisão, ganha do Juventude da maneira que ganhou. O Inter com Borré, Alário, aeroporto lotado. A gente concorda que a chance do Grêmio é nesse Grenal. A gente concorda, né? Com isso aí. Pelo fator local. Eu acho que... Pela diferença de qualidade. Ô, Ribeiro, eu acho que fator local, muito tá? mais do que a gente concordar. O Grêmio concorda. É. O Grêmio Mas, sabe que o jogo de sábado é o jogo Agora dele. tem o Só seguinte, ganhando, só ganhando. Agora tem o seguinte, nós estamos falando de mochila e coisa e tal, de aspectos emocionais, tá? Vamos admitir, acho que não vai acontecer isso, mas vamos lá, o Grêmio ganha 0-0, ganha o Grenal da Arena. Tu imagina o peso que se transforma esse jogo pro Inter? Porque o Inter aí vai para a decisão dentro de casa, no Beira-Rio, em desvantagem. A bola pesa muito mais. Não, eu concordo contigo, tá? Aí O que eu acho... tem tudo de volta, aquela coisa, o torcedor vai desconfiado. Evidente que ele vai lá, vai motivado. Mas ali, sabe, ele vai... É claro não. que se Sabe que ele vai assim, ó, no Beira-Rio, não. Os caras não vão ser octa Se o no placar Beira-Rio, for esse né? 0-0, como tu tá falando, tá? Eu vou em cima do que tu tá Acho falando. que não vai acontecer, mas... Tudo bem, mas eu acho que independente do jogo, se for 0-0, como o Ribeiro disse, ou não, tá? Tem uma pressão tremenda dentro do Beira-Rio, porque a gente sabe que pode reverter. A gente, que nem ontem, quando eu disse aqui, aí o Pedro, não, mas então tá com medo de perder o Grenal. Não tô com medo de perder o Grenal, cara. É uma questão de que o jogo tu pode empatar, ganhar ou perder. Tirando o Grêmio, né? Que o Grêmio ganha, empata ou é roubado. Acho que o mas Inter também, hoje em nesse dia, tá? contexto, Acho que hoje em dia mas tá igual. nesse contexto, a pressão ela já existe, independente do resultado na arena. Não Porque sei. querendo ou não, a pressão já existe não, muito. o resultado pesa. O resultado vai ampliar. O Inter ganha na Arena, é outro clima. É outro jogo, cara. é outro jogo. Ok. Se o Inter ganha na Arena, é outro Mas jogo. eu tô falando outra no história. teu exemplo. Eu vou te falar uma coisa assim, Eu tô ó. falando no Se- teu exemplo. Se outra empata história. na Arena, eu acho que o Inter tem o título encaminhado. Veja bem, encaminhado não é garantido porque o futebol não existe garantia. Mas eu vejo hoje, sinceramente, por mais que o Grêmio tenha contratado, o Grêmio evoluiu bastante, mas ainda é um processo, os jogadores ainda estão entendendo a maneira de jogar e tem uma questão de entrosamento que falta. Eu acho o Inter ainda bem melhor. do Grêmio. E um ponto, bem tá? melhor. Se empatar na Arena, eu acho que o Grêmio é favorito na Arena e eu comecei falando, o principal jogador do Grêmio na Arena pra mim é a torcida. A torcida vai fazer um carnaval na Arena, vai empurrar o time e vai bem. tentar sair com uma vitória, nem que seja por 0-0, como vocês estão dizendo. Agora, se não acontecer, Beira-Rio lotado, mesmo que tenha esse histórico que a gente está debatendo, o Inter com Alan Patrick, com Borré, daí tendo Valência também, Carboneiro, esse Grêmio eu acho difícil Eu segurar vou o Beira-Rio, inverter, sinceramente. a pergunta, tá? Eu vou inverter a pergunta e eu vou, antes de fazer a pergunta, eu vou colocar uma vírgula, tá? Não estou comparando, tá? Vocês acham que não existe pressão do lado do Grêmio? Claro que existe. Claro que Não, Claro que existe. Então, aí Mas é muito o ano muito do Grêmio, fácil. o ano do Grêmio Por tá em isso que jogo eu agora. comecei Mas tem um dizendo... detalhe. Não, olha só deixa eu só Exatamente. completar. A única coisa importante que o Grêmio vai poder ganhar É o esse Gauchão, ano é o Gauchão. Otto. Mas E outra, então- e o Não é, jogo não do é. Grêmio Não, é o não. jogo de sábado. Não, essa aí não vou deixar passar essa aí, não. O Grêmio pode ser campeão da Sul-Americana esse ano, sim. Não, Pode perfeito. sim. Com Então essa isso vai bola ficar aí, gravado cara. aqui e ao longo do ano eu não quero o Ribeiro Neto fazendo odd na Rádio Bandeirantes. Não, mas só um pouquinho. Hoje tem jogo decisivo de Sul-Americana, né? Deixa O eu Grêmio, fazer o Grêmio uma pergunta pode aqui. ganhar a Sul-Americana Posso- sim. posso fazer Não, uma não vamos pergunta? terminar com o ano do Grêmio peraí, em cara, março. Posso fazer uma Só um pergunta? pouquinho. Que dia é hoje? 5 de março. Tá, quarta-feira de cinzas, Sim, né? senhor. Tá bem. Se o Grêmio, a gente está comentando hoje, né? Perfeito, Eu não hoje. posso deixar hoje, tá? Se o Grêmio melhorar muito seu futebol, eu não tenho nenhuma Tem por que não dúvida pode de rever melhorar outra- se o trabalho está começando, se os novos jogadores recém chegaram, por que não pode melhorar? Tu tá decretando. Não, tu decretou pode. aqui. Tu Eu tô decretou analisando que o hoje. Grêmio só pode ganhar o Octa. Hoje, Isso não é verdade. Só uma Não coisa é que... verdade. Rapidinho, só uma coisa sobre... Não é verdade. Só uma coisa... Com esta bola, nem o Octa o Grêmio ganha. Só uma... Com esta bola que o Grêmio tá jogando, nem do Inter ele ganha. Só uma coisa que tem a ver com a pressão que o Alexandre destacou aqui. Óbvio que tem a pressão, óbvio que o Grêmio tá atento a isso, mas a diferença é a seguinte: o Grêmio vem de 7 títulos sequentes. 7 títulos sequentes. Então, tem a pressão, mas assim... É diferente. É diferente. É É diferente. diferente. Mas é que Em seguida, veja bem. em seguida. Tá. Me dá um Ok. tempinho em seguida, eu vou no Ernest ali. Aliás, torcedor do Grêmio, fique ligado, hein? Fique ligado aqui no Donos, em seguida a gente vai liberar 3
pares de ingresso. Tu tá Três brincando? pares de ingresso. Isso vale ouro. E vale muito, hein? 3? Para a torcida do Grêmio. 6 ingressos, ou seja. Só pra vocês terem uma seis ideia. gremistas vão acompanhar o clássico Grenal de sábado na Arena em seguida. Só Aqui. para ter uma ideia, Vale só para ter uma ideia da importância disso mesmo. Em 10 minutos, 2.000 ingressos vendidos para a torcida do Inter hoje pela parte da manhã. Só me ajuda aqui que depois pro Grenal do Beira-Rio serão 6 torcedores do Internacional, tá? Claro. Agora é porque na Arena. Fábio, vem pra cá, Fábio. Quarta-feira de cinzas.